voltamos a apresentar eSport Brasil. Estamos de volta com o terceiro bloco do eSport Brasil, Danilo e Léo ao nosso lado nesse programa. E a gente estava conversando aqui no intervalo do segundo para o terceiro bloco sobre algumas características que fazem um jogo se tornar um esporte eletrônico. Não é todo jogo que pode chegar e falar que quer ter um cenário, né? Precisa de algumas coisas. O Danilo estava numa convenção em São Francisco e das pautas dessa convenção, desse evento, foi realmente essas questões, né? Como é que foi? O que eles falaram lá? Olha, é assim, uma análise até o próprio Hearthstone, né? O Hearthstone foi criado para ser um jogo casual, mas ele foi criado para ser um jogo casual. Acho que ele tinha algumas falhas, principalmente no modo espectador, ainda tem umas falhas no modo espectador, que eles já estão corrigindo isso. Mas o grande mote foi que nenhum jogo consegue se tornar esporte porque ele quer se tornar um esporte, né? Então, basicamente, a comunidade transforma o jogo num esporte. Se você não tiver gente querendo competir naquilo, você não vai ter um esporte, independente se você fizer o melhor jogo do mundo para se tornar um esporte. Então, quem diria que o World of Tanks ia se tornar um esporte? O próprio CEO da Wargaming estava falando que eles não imaginavam isso, né? Porque é um jogo que, quando começou, era um jogo 15 contra 15, só para fazer o matchmaking, você tinha que ter um tanque igual ao outro, que já era uma coisa que você não conseguia fazer matchmaking de skill, né? E matchmaking é uma das coisas que, quanto melhor o matchmaking, melhor a experiência para quem tá jogando. Né? Você jogar com um cara que vai te destruir um segundo é muito ruim, e o cara jogar com alguém que não desafia ele também é muito ruim. Você ter um modo de espectador bom é uma outra coisa que as empresas de games, os desenvolvedores já viram que precisa ser muito bem feito. Você ter um skill cap, que um jogador pro se diferencia muito de um jogador amador ou de um jogador que joga aquilo casual, também é uma coisa muito importante, que é a curva de aprendizado. De qualquer forma, só vai virar um esporte se a comunidade abraçar aquilo. Não existe uma receita de bolo que transforma um esporte, aliás, um game num esporte, né? Uma das coisas que a gente analisa muito pelo próprio Hearthstone. O Léo, na Game House, treinava 12 horas por dia de Hearthstone. Ele é um jogador que ele se considera um jogador competitivo, e ele vai fazer de tudo para ser um jogador competitivo. Então, questões básicas de como estar preparado para jogar um campeonato fora do Brasil. Eu sei que eu preciso falar inglês, por exemplo. Eu sei que se eu não falar inglês, eu não vou nem trocar com meus pares, que são os melhores jogadores do mundo. Aprendizado, conhecer também. Porque, assim, pra pelo menos chamar o cara pra uma partida de treino, ninguém treina no sistema ranqueado, entendeu? O sistema ranqueado você não consegue controlar. Mas eu vou treinar com um amigo meu que joga no servidor asiático, eu vou treinar. O Hearthstone tem muito disso porque ele não depende tanto de ping. Se eu não estiver preparado para conversar com o cara, e todo mundo vai conversar em inglês, se eu não estiver preparado para estudar o jogo, não é só jogar, e isso vai fazer diferença. Então, no Hearthstone, por exemplo, isso faz diferença. O cara que estuda o jogo, o cara que treina mais. Então, o Léo tava comentando que ele tem que ter 5.000 jogos, pelo menos, com cada classe. Né? Ele tem que entender de todos os decks. Ele tem que entender, por mais que ele não seja um deck builder, ele tem que entender de como faz um deck. Por mais que ele não seja um psicólogo, ele tem que entender de psicodinâmica, como que ele vai mexer com a cabeça do cara. O mind game daquilo. Então, às vezes, o jogo pode estar perdido, mas eu vou fazer um mind game e vou tentar mudar a estratégia do cara, porque se eu não fizer isso, eu vou perder o jogo. E a gente viu muito isso no Mundial, né? O nervosismo que a gente tava jogando o Mundial foi muito grande, por mais que a gente tenta se preparar muito para aquilo e tal. Então, isso que eles estavam numa casa com jogadores que estão acostumados com isso, dando apoio um pro outro. Mas você pega o Colento, por exemplo, é um jogador que tem uma frieza para ir para um campeonato que, né, o Léo tava até comentando, que é uma frieza muito grande, né? Quando ele tava na Coreia, meu Deus, ele era muito... ET, né? Nossa, ele ficava muito sério toda hora, mudava tipo, de foco muito rápido, ele não ficava focado em nada, era muito estranho. Então, essa parte do... Né, eu li tem um livro chamado
o poder do hábito, né? E esse livro é aquele outro que é o Outliers, né? Que fala que você só se torna bom em alguma coisa depois que você treinou aquilo 10 mil horas, né? Agora que você tá totalmente afinado naquilo que você faz, dá exemplo do Michael Jordan e tal. Como que a sorte dele, né? A sorte entre aspas, ajudou ele porque ele treinou infinito aquilo que ele fez, né? Então, e tem um caso muito interessante que fala do Michael Phelps, né? Que ele fala que ele coloca a fita para tocar. Então ele falava assim, que quando ele ia treinar, o treinador dele falava assim, ó, mentaliza o seu jogo. Ele mentalizava os 50 metros rasos lá, de crawl, não lembro o nome exatamente, mas ele mentalizava cada braçada, né? E ele falava, antes de fazer o pulo e nadar, ele mentalizava. E a hora que ele terminava, ele mentalizava de novo. E a hora que ele ia dormir, ele colocava a fita pra tocar. E aquilo virou tão mecânico pra ele, né? Que quando ele bateu o recorde mundial, quando ele pulou pra dentro lá nas Olimpíadas de Pequim, quando ele pulou dentro d'água, o óculos dele saiu do olho e entrou água no olho dele. E ele fez os 50 metros inteiro de olho fechado. Porque ele falou, eu fiz tantas vezes aquilo na minha mente, que eu sabia quantas braçadas precisava dar pra bater, e ele bateu o recorde mundial porque ele ouvia o público gritando, e ele não sabia se era o público gritando pra ele ou gritando pro adversário. Isso motivou ele a ir mais... Ele falou assim, ele falou, vou ir o mais rápido possível, porque eu quero... Só que ele foi tão rápido que ele esqueceu dos adversários e bateu o recorde mundial, né? Esse ganha literalmente olho fechado, né? Ele ganhou de olho fechado, mas é porque ele mentalizou aquilo, que é a mecânica. Por mais que em qualquer coisa em esporte você precise de improviso, você precisa treinar situações. Porque você tem 75 segundos no Hearthstone para jogar uma certa jogada. Se você não viveu, você não experienciou aquilo alguma vez antes, é muito difícil você sair de uma sinuca de bico, assim, posso dizer, com um tempo muito curto. Quantas vezes, logicamente, eu vou falar assim, ó, encaixa essa jogada aqui, né? O Neymar deu uma carretilha no cara. Quantas vezes ele treinou aquela carretilha, né? Por mais que ele tenha uma habilidade, um poder de improvisação muito grande, fazer aquela jogada com maestria é muito importante. Você contar uma jogada e saber quanto que você vai dar de dano naquela jogada é muito importante. Assim como um jogador de LoL. Ele sabe exatamente quanto de mana ele precisa pra dar um ultimate, ou ele sabe quanto de mana ele precisa pra dar, ou ele sabe quanto que ele... É uma dano coisa... que ele vai trocar ali. Ele fez aquilo 1 milhão de vezes, né? Logicamente o tempo de reação é muito importante no LoL, o tempo de reação de clique, né? Que é aquele negócio que falam que o Faker ele tem uma reação de sniper americano, que ele tem uma reação de, sei lá, 90 milissegundos, 100 milissegundos, né? Muito importante. Mas de qualquer forma ele vai ter a reação e ele vai fazer aquilo que já tá impresso no cérebro dele, né? E, Léo, tá me parecendo um pouco complicado se tornar um jogador de altíssimo nível depois de tudo que o Danilo falou. O que te motiva, da tua determinação pra continuar nesse caminho, cara? Eu acho que é a paixão que eu tenho pelo jogo e não só isso, como eu acho que eu tenho um pouco de afinidade também com jogos de turn-based strategy, né? Tipo, não só card game, mas também board game, esse tipo de coisas, mas board game não é competitivo, mas tipo, card game do Magic, que eu já jogava antes, e o Hearthstone agora. E sempre sempre tentei ser competitivo em qualquer coisa que eu fizesse, tipo, qualquer coisa mesmo. Então, finalmente consegui chegar no nível competitivo, foi o que sempre me motivou até chegar lá, e agora que cheguei, só ir melhor e melhor. Legal. Aliás, temos uma pergunta aqui, o Everton Alves, acho que vale mais pra ele. Se o planejamento da Big Gods agora é manter os jogadores na gaming house, ao invés de só antes de campeonatos, assim, competições. Vai ser uma concentração vai ser uma mesmo concentração. antes do jogo? Ou aquele negócio de um pontual? Ou os jogadores estarem lá sempre? Qual que é o planejamento? Game house é uma coisa que existem todos os seus prós e os seus contras. Aquela concentração sempre, né? 24/7. Ela tem uma curva que você tem que estar sempre atento a ela, o quanto que você está trazendo de benefício e o quanto que você está prejudicando. É muito difícil no mundo inteiro, não se existe ainda o que você tem no futebol, por exemplo. Porque no futebol o cara ele mora perto, ele tem um centro de treinamento, ele tem uma estrutura de moradia e uma estrutura de trabalho.
logicamente, você tá numa game house concentrado, você vai melhorar muito o seu gameplay de qualquer jogo. Tá? Você vai melhorar muito, se for um jogo de time, você vai melhorar muito a comunicação com seus pares. Você vai estar em concentração. Agora, no futebol, ninguém fica em concentração a temporada inteira. Por quê? Porque isso prejudica uma certa hora. Você tem todo mundo é humano e tem uma quantidade de tempo que aguenta. Com certeza quem é autista consegue se concentrar mais tempo. Porque tem alguns jogadores que todo mundo fala que é autista. Tô falando isso que eu falo assim, esse cara é um robô. Mas por mais que você tenha um limiar de concentração, eu ainda acho que ficar na game house indiscriminadamente é prejudicial. Tá? Então é prejudicial porque você precisa ter vida, você precisa ter alguma coisa e viver na game house. Você não tem uma estrutura para você ter uma vida que você tem na sua casa. É apertado. A maioria das game houses, tem game house muito grande. Mesmo assim, você tá sempre sendo cobrado, sempre em pressão. Então, eu acho que é legal. Agora, por exemplo, os jogadores de Hearthstone vão para casa deles por um tempo. Por quê? Porque vai ter a final Relegation, o time da Big God foi classificado por Relegation para disputar, e então a gente falou, não, eles precisam de concentração total, a gente trouxe 2 analistas para casa para ficar junto com eles, tá? Eu ainda acho que o modelo ideal que a gente vai ver lá pra frente é os jogadores morando em alojamento, se eles não forem da cidade, e tendo um centro de treinamento próximo a esses alojamentos. Tá? Mas que o alojamento não fosse o lugar de trabalho, o escritório do jogador. Tem uma separação, você sabe, aqui é minha casa, aqui é onde eu trabalho, aqui, essa separação ainda acho que é preciso. Logicamente tá na game house, quando é uma fase de concentração, alguma coisa importante, eu acho que é legal. A gente ainda não tem esse modelo, então ainda acho que é uma coisa que está construindo no mundo inteiro como um todo. Eu conversando inclusive com o pessoal da Fnatic, da Team Liquid, e eles falaram a mesma coisa. Falaram, hoje eu não tenho dinheiro para bancar uma estrutura de centro de treinamento e alojamento adequado, porque não são só os jogadores, são os analistas, os nutricionistas, o técnico, o pessoal do... Então é uma estrutura muito grande. No futuro eu acho que vai ser assim. Isso você tinha falado de game house mudar, realmente, tipo, no mundo todo, esse negócio de game house começou na Coreia, que faz muito sentido na cultura deles, que eles têm de conseguir focar muito numa coisa, que eles precisam fazer aquilo que é tipo o foco de vida deles. E quando eles estão na game house, eles ficam fazendo aquilo o dia inteiro. Agora, várias pessoas, não só dono de time, etc., mas mesmo player, tipo Saint Vicious, que ele já foi jungler da Curse, hoje em dia ele... Considerado o melhor técnico da LCS/NA. Então, ele mesmo disse, Gravity, né? Ele já falou há 2 anos atrás que a game house não dá certo em qualquer outro lugar que não for na Coreia. Claro que vai melhorar seu gameplay, mas não é a melhor forma pra outras pessoas sem ser coreanas. Mesmo assim, na Coreia tem um índice de suicídio para adolescente do tamanho que eu sei lá o quanto que a pressão que eles colocam, não só em jogo, mas em geral, em vestibular, em coisas assim, que é uma pressão absurda que eles colocam na vida, né? Acho que, sei lá, é uma busca por performance infinita que eles têm, né? É questão da cultura, né? É difícil você pegar o modelo e implementar ela dentro da sua cultura sem mudar nada. É legal você sempre se espelhar, até isso serve pra quase todas as coisas na vida, né? Você se espelhar em pessoas que já fizeram, pra você não perder o mesmo tempo que ela tomou pra poder melhorar naquilo, ou criar aquele modelo, mas você adaptar aquilo à sua realidade, às suas necessidades, né? Isso acontece muito com os jogadores, né? Você também vê tomadas de decisão de outros jogadores e aplica aquilo às suas realidades, às suas necessidades. Não descobre coisas que outras pessoas já descobriram. Sim, não necessariamente você vai ver a pessoa e você vai copiar descaradamente, não, mas tipo, você analisa a jogada, você pensa, por exemplo, tem uma partida que é muito constante nesse cenário hoje em dia, que é o do Montinho, o Guerreiro Montinho contra o bruxo de gigante, né, o Handlock. E tem várias pessoas que muligam de formas diferentes, né? Trocam as cartas da mão. E quando eu tava assistindo a qualificatória da Coreia, um dos jogadores que foi pro Mundial do ano passado, que classificou esse ano também, que é o Kranich, ele deixou uma carta que eu nunca pensei de deixar na mão. Aí eu pensei e fez sentido até, que é o Berserker Espumante. Que você precisa dele pra ganhar o jogo, mas não necessariamente você nunca quer fazer ele na curva 3, etc. Mas ele deixa na mão porque você precisa dele pra ganhar. Aí eu pensei nisso e comecei a usar e tem dado certo na maioria das vezes, mas...
às vezes você precisa achar o combo antes de fazer isso. Não só isso, mas também, tipo, decisão de jogada, quando, tipo, às vezes a situação tá muito ruim pra você e você normalmente vai querer preferir face porque é a sua única out, mas na verdade alguns jogadores ainda preferem ficar trocando porque ainda tem chance, porque o baralho do cara é pior, enfim. Ao longo do tempo você vai se espelhando nisso, mas sempre tentando refinar pra adaptar ao seu meta e etc. Tipo, a decisão de baralho mesmo. Aqui na América Latina, os jogadores trouxeram muito mais baralhos, tipo Paladino e Guerreiro e Bruxo Gigante. Então, na América do Norte, na Europa não foi assim. Teve muito Bruxo e Guerreiro também, mas o terceiro baralho quase ninguém levou Paladino, etc. Então, a escolha de baralhos deve ser mais adaptado e como é a forma que você vai jogar deve ser adaptado para a região. E, enfim, ao longo do tempo. Bom, o nosso terceiro e último bloco está quase chegando ao fim, mas antes, Danilo, quais são, assim, algumas dicas, sugestões que você poderia dar com essa sua experiência em gerir um time, uma organização de esportes eletrônicos? Você comentou sobre profissionalização, quais são ali aspectos que o pessoal tem que estar ligado para poder trazer e evoluir o cenário de maneira mais profissional? Não, dicas para jogadores ou dicas para... Não, dicas como gestor. Olha, cara, é difícil, eu só aprendi fazendo, porque... Experiência, então, é uma experiência, é uma coisa que, assim, falar é muito difícil, quando a gente foi montar o time, né? Todos os donos de time, olha, cuidado, hein? Você sabe onde você tá se metendo, não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai... E a gente teve muito aprendizado, acho que a gente ainda tem muito a aprender. Assim, é muito difícil dar uma dica, porque uma das coisas acho que tem uma dica que é... Hoje em dia a gente não se preocupa tanto em pegar o melhor jogador, tá? Então, assim, uma das coisas mais importantes é o quanto que é a convivência desse jogador com outros jogadores, com outras coisas. Apareceram várias oportunidades de pegar um jogador que era muito melhor do que outro e a gente acabou não pegando por uma... esse cara já foi problema em outro lugar, tal, porque a convivência... A gente trouxe 2 jogadores da Coreia quando a gente formou a primeira lineup do Big Gods League of Legends. E a convivência, a diferença cultural, ela minou tanto a performance que a gente falou, não adianta, a performance analisar a performance de solo kill, analisar a performance num ambiente que não é a nossa game house é muito artificial. Então, assim, eu preciso de um cara que entenda, um cara que seja um pouco mais compreensivo, que tenha um espírito um pouco de trabalhar em equipe. A gente sabe que a maioria dos jogadores não são tão desenvolvidos socialmente, até mesmo pela idade, é normal. Qualquer jovem de 17 anos a 20 e poucos anos ainda não está totalmente formado em termos de maturidade, não é nem esperado isso. Então, como a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que se preocupar com a convivência, né? O dia a dia, assim como o time de futebol. Às vezes você vê o mesmo time, muda de técnico, muda o ambiente, muda alguma coisa, tava ganhando e tá perdendo, né? Então, assim, a performance não é o único ponto a se analisar, né? E Léo, agora então, talvez dicas e sugestões como jogador. Peraí, repete a pergunta. Dicas e sugestões para os jogadores que querem melhorar ou aquele que ainda não é profissional, mas sonha um dia em competir dentro dos esportes eletrônicos. Sempre tentar fazer o máximo de resultado possível, porque é assim que as organizações, se esse é o seu objetivo, vão te notar e também para ser chamado para outros torneios, etc. E sempre tentar melhorar seu jogo. Se você quiser mesmo fazer isso, você tem que se esforçar bastante. Parece meio sketch ficar falando isso, mas é esse o gabarito, não tem outra forma. O Danilo queria completar. Só um ponto que aproveitar a audiência de vocês, nós queremos mulheres gamers. Tá? Esse é um ponto muito importante. Nós queremos, e eu não quero fazer um time de mulher, tá? Eu não quero segregar as mulheres. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa. Mas é assim, nós queremos mulheres gamers. Hoje a gente quer o máximo ter o time mais inclusivo possível para isso. Eu quero ter uma lineup mista. Eu quero ter os melhores gamers. E hoje a gente não tá olhando para as mulheres. E eu não preciso de diferencial físico
no jogo. Sim. E a gente sabe que em muitas coisas as mulheres podem trazer um grande diferencial. Hoje em dia, o cenário como um todo de games ainda é muito machista. E a gente está fechando o olho para uma grande possibilidade de atletas que poderiam estar disputando mundiais e poderiam estar formando times que não precisa desse diferencial que os outros esportes precisam, que precisam segregar, porque é normal, logicamente, tem um diferencial físico no vôlei que você não Sim. pode colocar no mesmo time, e no esporte você pode colocar e a gente quer colocar. Tá? E assim, esse negócio, eu acho que as meninas hoje de ficar usando nick de homem ou de ter medo de se mostrar, eu acho que isso precisa acabar e a gente precisa ter de cada vez mais times mistos. É um apelo que, se tiver mulheres que jogam, pelo amor de Deus, apareçam, nós precisamos de vocês. Tá? Remília é um exemplo. Né? Então Pode contar no dedo das mãos, praticamente, as mulheres gamers que se... então é uma coisa que eu acabei tendo essa ideia agora, porque a gente tá buscando, eu falei, não, vou usar a audiência de vocês pra acabar pedindo isso, porque não faz sentido. Hoje, 48% do público gamer é mulher. Se você for pegar as audiências, aí já cai pra... Nos Estados Unidos cai pra 30%, no Brasil cai pra 15%. Porque hoje o que a gente tem não é inclusivo, porque o cenário é machista, porque quando você é uma menina e você entra num chat, você é acharcada com comentários totalmente... E assim, a Big Gods quer mudar isso. A gente acha que tem mulheres que jogam muito melhores do que homens por aí. Elas têm outras características que com certeza trariam diferencial para os jogos, e eu acho que isso é uma coisa que o mundo está ignorando, né? Então a gente quer mudar isso, né? É só um recado que eu queria passar. Perfeito. Recado esse pontual. Danilo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje nesse programa. Obrigado vocês pelo espaço. Não tinha percebido o gancho, desculpa. E obrigado também, Léo, por estar conosco aqui. Muito obrigado por terem me chamado. Espero ser chamado 3 vezes, não sei. Com certeza. Ariel? Bom, mais um programa, Fernando. Vamos torcer pra PEN esse fim então, de semana, né? A PEN joga dia 1º agora, quinta-feira. Contra a Cool Tigers. Às 4h30. Depois... 4h30 vai ser umas 5 esse jogo, né? Depois, como a Riot é. Sexta-feira, dia 2, às 4 horas, a gente vai ter o jogo contra a CLG. E domingo, dia 4, às 2 horas, a gente vai ter contra a Flash Wolves. Então, são os primeiros confrontos da PEN no Mundial. Vamos torcer também pro Brasil, né? Pra fazer trazer uma boa imagem, uma boa presença do nome brasileiro no campeonato, no cenário, né, mundial. E muito obrigado, Afonsinho, Gustavo. Obrigado pra você que esteve nos ouvindo aqui. Fica ligado que esse programa e todos os outros estão no nosso canal do YouTube Esporte Brasil. Curta a nossa página e até a próxima terça-feira, às 6 horas da noite, aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau! Termina aqui e Esporte Brasil!